Tudo bem, pessoal? Como vão? Quem está entrando aqui no canal, eu sou Rosana Lopes, instrutora de trânsito da capital de São Paulo e treino pessoas habilitadas que têm medo de dirigir e está tentando aí resolver o déficit de ensino do sistema, que é falho, tá? Eu estou aqui com a Laudiceia, ela é um exemplo para mim e para vocês. A Lau, ela é minha aluna de mentoria, tá? Eu tenho tanto aula presencial, que eu forneço, tanto as aulas online, que são nada mais nada menos que ensinar vocês a teoria da prática. E aí eu trouxe a Lau aqui para bater um papo rapidinho. Eu quis conhecer ela. Ela entrou na última mentoria que tivemos agora em outubro? Não, Final de setembro, isso, foi em setembro. E a Lau, gente, ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela se habilitou recente, né, Lau? Quantos anos você tá, Lau? Eu agora tô com 62, mas quando eu me habilitei eu tinha 60 anos. Eu peguei minha provisória foi em dezembro último. Então agora eu tô com 10 meses de permanente, né? Definitiva. Ah, sim. E me conta uma coisa, tira uma dúvida. Você chegou a fazer aula para habilitado com algum instrutor? Fecha seu vidro um pouquinho. Daí se fechar, fica isso. Você chegou a fazer aula para habilitados com algum instrutor? Sim, fiz. Quantas aulas mais ou menos? Eu fiz 4 aulas, mas as aulas não preenchiam as minhas necessidades. Por quê? Porque onde eu treinava baliza eram marcas demarcadas pela prefeitura, não é as vaguinhas que a gente tem no bairro. Ou seja, foi um treinamento que não foi focado para aquilo que você necessitava. Isso O pessoal não mesmo. repara muito que a gente está conversando aqui na rua e a gente fica atento aos retrovisores, porque sabe como que é aqui em São Paulo, né? Bairro, a gente tem que ficar de olho, porque ficar muito tempo no carro também não dá, né, Lau? Uhum. E aí ela tá dizendo que ela fez o treinamento, mas por que não supriu a necessidade? Por que ela não aprendeu? Foi no seu carro, Lau? Não, era só no carro do instrutor e ele falando, engata a segunda, engata a terceira, freia, dá seta, E não explicava como que tinha, por que pisava na pisa embreagem, na por que não embreagem. pisava, Não, não, é só simples. mandava fazer. Isso. Que isso acontece muito, pessoal, de falar para vocês reproduzir. Você quer reproduzir, você que está em casa, o que você escuta. Pisa no freio, pisa na embreagem, tudo mais. Só que como se pisa no freio? Para que se pisa na embreagem? Qual o momento que você solta, o momento que você diminui? Como que você faz tudo isso daí? Lau, me conta uma coisa. Foi difícil para você dar o primeiro passo quando você já saiu de um treinamento com esse instrutor para partir para uma aula totalmente contrário, tipo online? O que fez você acreditar que daria certo? Por ser online, porque muita gente não põe fé de que precisa entender a teoria da prática. A maioria das pessoas acha que é só chegar no carro e fazer, mas não entende nada sobre o funcionamento do veículo. O que fez você acreditar no meu trabalho? Então, eu aprendi muita coisa com muita gente, mas ainda estava faltava alguma coisa, porque é, eu freava brusco, o giro do volante comia a faixa, na hora da ré, né? Às vezes o carro batia na guia, então eu não sabia controlar o carro, E não, nem ver o que, nem entendeu o que tinha que ver no retrovisor. não sabia o que olhar no retrovisor, não sabia virar o volante. Era muito difícil, então era muito tenso dirigir por causa disso. E aí você tinha um medo, você Tenho. não queria. E eu descobri que esse meu medo não é porque eu não tivesse conhecimento, é porque eu não conseguia entender o funcionamento do carro. Ou seja, você até tentava daquele jeito que todo mundo dizia, mas sem uma explicação mais detalhada, mais focada no que ela tinha que fazer, como que ela ia reproduzir, não é verdade? E me fala uma coisa, como que você conheceu o meu trabalho? Foi pesquisando pela internet Ah, mesmo. foi? Foi, Foi pelo Instagram mesmo? foi. Eu fui, porque eu pesquiso muito, eu olho muito, porque Sim, 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 sim. eu precisava preencher aquilo que me faltava. Eu não sabia exatamente o que era. Esse é o problema. As pessoas sabem que tem um defeito, Tá um faltando alguma problema, né? coisa. Mas não sabe o que. E daí, quando eu assisti um vídeo seu, que eu entendi o que você estava falando, eu falei, é essa menina que eu quero para mim.
Ó. E aí você falou assim, peraí, como que eu vou fazer aula com ela? Porque tem, pessoal, as formas, como no caso aqui, ó, eu estou com a Lau, porque ela para mim se tornou um exemplo e motivação, tanto para mim quanto para vocês, porque eu percebo que o meu trabalho faz a diferença e não é na vida de milhares de pessoas que vê detalhes de vídeos, é na vida de quem realmente começa e termina um sonho. Porque você não pode simplesmente virar e dizer, eu preciso dirigir e o que eu vou fazer? Não, você tem que focar nos princípios para se conquistar esse sonho. Os princípios. E o caso dela, ela procurou, foi atrás de instrutor, foi pesquisar na internet. Quando ela encontrou alguém que explicava para ela de uma forma que ela entendia, ela falou, é aqui que eu vou. Ela podia ter feito aula presencial. A aula presencial, ela é um tanto mais alto o custo. Porém, tem o online que também faz a diferença, não faz, Lau? Uhum. Que foi a Lau falou, peraí, a Lau, você trabalha do que, Lau? Sou costureira aposentada. Costureira aposentada, gente. Ou seja, ela já é determinada por natureza, porque de costura eu não entendo nada, viu, menino? Eu vou te falar, costura na minha cabeça não entra, não. Principalmente em máquina. Em máquina que você faz? É máquina reta industrial. Aí vamos lá. Então, nesse caso, a Lau, ela decidiu adquirir a mentoria, entrar na mentoria, né, Lau? E depois que você entrou, você começou a assistir as aulas. Uhum. E aí, quando você aplicava as aulas, que você reproduzia, você via facilidade. Eu não assistia às aulas. Eu olhava o vídeo, parava um pouquinho, voltava. Assistia mais um trechinho, voltava, porque eu queria entender cada coisa que você estava falando. Então eu tinha que assimilar essa formação, porque depois que a gente pega uma certa idade, o nosso modo de entender as coisas fica mais lento. Fica. Então eu parava o vídeo, voltava um pouquinho, repetia, para me ir assimilando essas informações. E isso, olha, foi libertador, porque agora eu já consigo fazer muita coisa com mais segurança. E agora você reproduz tudo no carro e quando você erra, você sabe, né, Lau? Uhum. Fala, opa, eu errei nisso, agora eu tenho que fazer aquilo. Sim. Certo? Certo. Gente, a Lau tem, repito, 62 anos, se habilitou com 60, né? Uhum. 60 anos ela tirou a CNH dela. Com 62, tá aqui, ó, dirigindo para todo quanto é lugar. Ela fez treinamento, pode falar, Lau. E dirigindo um Gol quadrado 90 ainda por cima, né? Que é Ainda o que a gente por tem cima. para hoje. Tá vendo, pessoal? Ou seja, não é o carro que vai fazer a diferença. O que faz a diferença para vocês no treinamento é o carro ser seu ou não. Um dos motivos da Lau não ter melhorado, provavelmente, no treinamento presencial que ela fez, foi o fato de não ser o carro dela. Uhum. O carro dele era um carro novo, né? Sim. Aí ela sai de um carro novo para um carro dela, Antigo. que é um carro antigo, 90 o ano. Então, assim, dificulta. A direção é mais dura, entende? O carro é diferente, gente, a embreagem é diferente. Então, para ela não foi o construtivo. Então, ela falou, não, tem que ter treinamento no meu carro. Ela viu a mentoria, me conheceu, entendeu as explicações, viu que os detalhes faziam diferença, colocou em prática. Foi muita determinação, muita constância, muito foco e ela pôs em prática. O fato dela ter posto em prática é o que fez toda a diferença. Eu sou a ponte, né, para o sonho. Só que o sonho só vai se realizar quando você for concretizá-lo, quando você for colocá-lo em prática, nos detalhes. Vai errar. Errou várias vezes, né, Lau? Até você conseguir entender. Mas aí quando erra, você sabe aonde que está errando e se esforça agora de fazer do modo certo. Ou seja, entender a teoria da prática é ou não é importante? Hoje, o que você pode falar sobre isso? Sem dúvida nenhuma. É essencial, não é? Uhum. Não tem como evoluir sem entender o carro, não é, Lau? Gente, ela é uma linda. Obrigada. Eu vim aqui conhecer e trazer a história da Lau para vocês pararem com esse pensamento de que, eu já tô velha para tirar carta. Meu carro é velho, não consigo dirigir meu carro. Gente, para com isso. A aula online não funciona, o curso não funciona. Não funciona? Engraçado, funcionou para uma senhora de 62 anos, num carro 90. E aí? É sério que para vocês ainda é um empecilho? Claro, né, Lau?
precisa de constância. Uhum. Precisa estudar. Vocês ouviram ela dizendo aqui. Ela via o vídeo, ela voltava, ela via de novo para tentar entender. Sem contar que quando a gente tinha mentoria, você vinha perguntar, né, Lau? Uhum. Ela era totalmente prestativa e prestada e atenciosa. Quando a gente fazia a mentoria ao vivo, né, online, ao vivo, ela chegava já com as perguntas. Rô, eu não entendi isso. Rô, o meu carro na subida de redução de marcha de segunda para primeira, eu não consigo fazer, ou eu entrei muito rápido, o que eu fiz de errado? Eu falei para ela uma vez, gente. Na outra mentoria ela já estava lá. Eu fiz o que você disse, deu certo, não foi, não? E tava com a sua neta, né? Uhum. Gente, fala sério. É um exemplo para mim e para vocês que estão aí. Então, olha lá, obrigada. Deus abençoe, viu? Eu sei que foi de coração o fato de você estar aqui agora dando esse depoimento para as meninas. Vai me ajudar a explicar para elas o quanto isso é importante para elas poderem se desenvolver no carro. E vai ser também um exemplo para muitos que estão te assistindo, pode ter certeza. Viu? E parar com essa história, ai, que meu sonho é dirigir, só que eu não consigo. Quando a gente realmente quer, a gente corre atrás e consegue. E quando a gente acha uma ajuda como a da Rosana, então aí sim que a gente consegue. Casa, né, Lau? É. Então, pessoal, fica aí com o exemplo da Lau. Deus abençoe vocês. Obrigada por tudo. Lau, um beijo para as meninas. Beijo. E a gente tá aqui, pessoal. Precisando é só chamar. Um beijo. Até mais.